Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante. Trouxe pra gente aí a aula 8 de Geografia 1 do terceiro ano. É o nosso último conteúdo de Geografia 1 desse livro, tá? E é um assunto que eu vou tentar trazer de uma forma bem fácil de entender nesse vídeo. O texto que o livro traz, ele tá um texto bem interessante, bem rico em informações, porém com uma linguagem um pouquinho mais difícil de entender, então vai ser sim muito importante, após vocês assistirem esse vídeo, também fazer a leitura, porque vai facilitar o entendimento daquela leitura lá, tá bom? Mas eu vou tentar fazer da forma mais simples de se entender. Primeiro que a gente vai falar, né, de estrutura geológica da Terra. E para falar de estrutura geológica da Terra, a gente precisa falar da origem da Terra e o processo de transformação que ela vem sofrendo. A gente, quando vai falar de origem da Terra, a gente está falando de tempo geológico. A gente está falando aí de estudos que levam a crer que a Terra tenha cerca de 4,5,6 bilhões de anos. E esses estudos são relativamente recentes. Eles são do século XX, porque várias hipóteses, né, em relação à Terra já haviam sido faladas, né, teorias já haviam sido elaboradas, porém, com o passar do tempo, elas foram sendo desmentidas por fatos científicos que foram acontecendo. Por exemplo, a partir da radioatividade, da descoberta da radioatividade, conseguiu-se precisar melhor a idade das rochas. E assim que a gente conseguiu chegar a esse número, a essa idade aí, que seria a idade de 4,5 bilhões de anos. E também a gente precisa lembrar que tem a Terra, esse tempo geológico ele é dividido em eras geológicas, em períodos. Então, o livro traz até ali uma listinha bem curiosa para a gente poder verificar quais os acontecimentos foram surgindo, tá? Mas vamos lá na teoria de como tudo começou. O livro traz para a gente a teoria de origem de agregação. O que é isso, na verdade? Foi quando, após a grande explosão para a formação do universo, se juntou poeira cósmica, partículas se uniram e por meio de várias reações químicas, explosões, fusões, que foi surgindo o nosso planeta. E ele, obviamente, não surgiu de uma vez só, né? Por isso que ele é dividido em eras, em períodos, em íons. Por quê? Num primeiro momento, surgiu a litosfera, que foi justamente a junção de um material mais sólido, de minerais sólidos, no qual os mais densos foram se agrupando lá dentro da Terra, no qual a gente chama de núcleo hoje, né? E os menos pesados, menos densos, mais na superfície da Terra. Lembrando que seu livro explica isso bem detalhadamente, eu estou tentando falar com uma linguagem mais simples para a gente. Depois desse processo de formação geológica, e que nem ainda foi todo um processo que aconteceu todo, né? Nós temos outros processos de formações aqui do relevo mais recentes do que esse processo. Nós tivemos, justamente por causa da liberação de gases, dessas transformações químicas das rochas, a formação da nossa atmosfera. E a partir da formação dessa atmosfera, a precipitação, né, as chuvas. Lembrando que nesse momento a Terra ainda é bem aquecida, muito aquecida. E aí, posteriormente, os oceanos mais primitivos, até chegar no ambiente propício à vida, né? Claro que ainda não vida de animais, porque esse processo também foi acontecendo de forma lenta. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês
levou justamente esses 4,5 bilhões de anos e ainda está num processo que vai acontecendo ao longo do tempo. A gente tem alguns cientistas que dizem que já estamos até no momento de criar uma outra era, porque é necessário incluir agora as ações humanas nesse processo de modificação da Terra, porque, na verdade, se foi dividido em modificações, nós estamos passando por um processo importante de modificação, tá bom? Vamos falar um pouquinho de estrutura interna da Terra. Nós temos aí, pensado com essa ideia que eu falei para vocês, né, dos minerais mais densos ficaram mais dentro, mais a fundo da Terra, e quanto menos denso for a formação, né, rochosa, o manto até chegar aqui na litosfera, justamente por isso que nós temos estados físicos diferentes. Acredita-se, né, que o núcleo interno da Terra seja sólido, formado de níquel e ferro, e num estado de pressão tão grande que ele é sólido, e acredita-se também que ele chega a ter uma temperatura próxima à temperatura do Sol. Por fora, num núcleo externo, nós já temos um estado líquido, onde outros minerais estão em estado líquido, que também tem ferro e níquel, mas já com um processo com menos pressão para estar em estado líquido. Depois disso, nós vamos ter o manto, que o manto ele é considerado um material roxo, um material pastoso, né? Que em forma ali de magma, que justamente por causa desse material pastoso ali fervendo o tempo inteiro do núcleo superaquecido, que nós temos os movimentos das placas tectônicas, no qual deu a origem à formação aí dos nossos continentes, dos nossos oceanos, a teoria da deriva continental, que o livro traz rapidamente, mas vale a pena a gente relembrar isso, para chegar ao processo, a posição que a gente tem hoje desses continentes e oceanos. E nós vamos ter a litosfera, que, como eu disse para vocês, cada local espalhado aí por esse mundo vai ter seu nível de resistência em relação a rochas. Ou seja, eu tenho áreas que as placas tectônicas elas se chocam e se rompem ou se dobram, porque o material rochoso ele é mais frágil e mais recente também, talvez por isso, talvez não, é por isso que é mais frágil. E áreas que o material rochoso ele é mais espesso, mais resistente, muito mais antigo, que por acaso onde nós estamos. Por isso que essas áreas que têm esse relevo, essas placas tectônicas e esse relevo mais recente são mais suscetíveis a terremotos, a vulcanismo, do que nas áreas de um relevo mais antigo, tá bom? Também tem as cadeias montanhosas mais pontiagudas e altas, e num relevo mais antigo já sofreu um desgaste natural, sedimentação, erosão e sedimentação, ao ponto de não ficarem tão altas como eram. De novo aqui, ó, um resuminho para falar de camadas da Terra, que eu trouxe para vocês, mas acho que já expliquei bem isso, para o vídeo não se prolongar. E nós vamos falar um pouquinho de rochas, porque falar de estrutura geológica, a gente precisa falar de rochas. E nós temos os três principais tipos de rochas, que são as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as metamórficas. Lembrando que as rochas magmáticas são aquelas que têm justamente uma origem de uma solidificação do magma. O que é isso? É aquele magma que está lá no manto da Terra, que entra num processo de expulsão, né, em contato aqui com a parte de fora do planeta, e se solidifica. Sendo que pode acontecer dela se solidificar dentro dos vulcões, que são as rochas intrusivas, tá? Como elas podem se solidificar fora, extrusivas, ou seja, um derramamento por fora desse vulcão, tá bom?
Nós temos as rochas sedimentares. Como que elas se formaram? Justamente a partir de junção de várias partículas do processo de erosão. Essas partículas elas podem ser de origem animal, como os corais, podem ser de origem vegetal, como os fósseis, por exemplo, que ficaram lá submersos. As florestas ficaram submersas e foram se tornando grandes bolsões de petróleo que são hoje, e podem ser também de material rochoso, junção de outros vários materiais que foram ali acontecendo o processo de erosão e foram sedimentando, se compactando ao longo do tempo e formando essas rochas, tá bom? Sempre de rochas pré-existentes, tá? Que foram se dissolvendo e se agrupando, digamos assim. Lembrando que eu estou tentando falar com uma linguagem bem acessível, tá bom? E as metamórficas, que como o nome já diz, elas sofreram alguma metamorfose, ou seja, elas eram um processo e acabam se tornando outra, partindo de rochas pré-existentes. Elas sofrem um processo químico, um processo físico de alta temperatura, pressão e se transformam em outras rochas. Uma coisa que é bem importante da gente saber é falar sobre o ciclo das rochas. Por quê? Porque esse processo ele vai se modificando, se repetindo. As rochas, elas podem se tornar, elas podem deixar de ser um tipo, por exemplo, uma rocha sedimentar, e vir a se transformar em rocha metamórfica, novamente sofrer um processo de derretimento ali, né? Se tornar magma novamente, e aí ela vai se transformar numa rocha magmática de novo, e aí o processo de erosão, transporte, sedimentação, transforma ela em sedimentar novamente, e assim vai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que esse processo, essas rochas, elas estão em constante transformação. Ele não é um processo fixo, engessado. Uma rocha magmática vai ser sempre uma rocha magmática. Não, não é assim. E isso vai depender justamente da erosão, da sedimentação, da temperatura, de processos químicos, ou seja, processos físicos, tudo isso que vai realmente desenvolver esse ciclo que a rocha faz. Tá bom, gente? Então, por favor, mandem dúvidas, sugestões, um ok, um oi pelo menos no e-mail, para eu saber que está indo tudo bem, se vocês estão fazendo, se vocês estão acompanhando. Pode ser dúvidas relacionadas aí aos conteúdos que a gente está desenvolvendo, ou pode ser dúvidas relacionadas a atualidades, o que eu não souber no momento, eu busco informações, mas o importante é que a gente esteja interagindo, tá bom? Nesse momento de quarentena para ampliar o nosso conhecimento, tá? Bem, continuem se cuidando bastante, tô com saudade de estar em sala com vocês, tá bom? Não vejo a hora disso tudo acabar. Obrigada, gente. Tchau, tchau.